Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar de Abel Ferreira? O chato, porém competente. O cara que ganha as manchetes pelos títulos, mas também pelo seu comportamento. E muitas vezes as críticas acabam passando do ponto. O que eu penso sobre isso? Aqui nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Analisar Abel Ferreira é sempre um combo, né? Você não pode simplesmente analisá-lo pelo que ele faz em campo, mas também pelo que ele faz fora de campo, de bom e de ruim. Porque assim é o ser humano, assim são os profissionais. Mas o Abel parece que ele potencializa isso. Talvez pelo jeito de ser, um jeito mais enérgico, mais epidérmico, um jeito mais envolvido, a gente destaque muito o multicampeão vencedor pelo Palmeiras, o técnico Abel Ferreira, que para muitos é o maior técnico da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. E olha que a gente está falando de um time que teve Luiz Felipe Scolari, Vanderlei Luxemburgo, Oswaldo Brandão lá atrás, entre outros tantos técnicos consagrados. E a gente está falando de um português que chegou praticamente ontem, mas olha tudo que ele fez, né? 2 Libertadores, 7 títulos conquistados, Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa, impressionante. Ele ganhou quase todos os títulos disponíveis, só não o Mundial, porque realmente é muito difícil, um sul-americano, e eu já falei sobre isso, e mesmo assim deu um trabalho para aquele Chelsea campeão europeu, perdendo apenas na prorrogação com um pênalti lá, da mão do Luan, enfim, mas deu trabalho para o Chelsea. Enfim, é chover no molhado a gente falar do trabalho do Abel. Os bastidores, inclusive, da TV Palmeiras sobre o título contra o Flamengo deixam muito claro isso. Eu apostei no Palmeiras campeão diante do Flamengo e tô falando isso para me jogar confete, não tem nada a ver, é só para argumentar o porquê eu apostei num Palmeiras contra um Flamengo, na teoria, superior tecnicamente na sua escalação. E contra um Palmeiras que perdeu 2 titulares e que vinha enfrentando uma crise nos bastidores por conta de protestos da organizada, de muros pichados, pedindo reforço, o próprio treinador pedindo reforço. E é isso que ele consegue montar uma equipe muito competitiva a ponto de vencer o Flamengo por 4-3. Mais do que isso, jogar melhor. O Palmeiras encarou o Flamengo, aproveitou os espaços oferecidos pela equipe do Vitor Pereira. E isso é só para analisar um título, fora tudo que ele fez nas 2 Libertadores conquistadas, na Copa do Brasil sobre o Grêmio, passeando sobre o Grêmio do Renato Gaúcho em 2 finais. Cara, é impressionante o que ele fez no Allianz naquele retorno depois de perder por 3-1 para o São Paulo do Rogério Ceni na final do Paulista, aquele 4-0 avassalador. Mas o Abel Ferreira, ele também ganha as manchetes pelo seu comportamento. E o que mais chamou a atenção foi a sua 6ª expulsão na Supercopa. Ele tem 41 cartões recebidos desde que chegou ao Palmeiras, 35 amarelos e 6 vermelhos. É muita coisa, é muita coisa. Ah, mas os árbitros o perseguem? Talvez sim. Talvez haja uma predisposição já da arbitragem em monitorar o Abel e, muitas vezes, na mínima reclamação, aplicar um cartão. Pode ser que isso aconteça em alguns momentos. Em outros, é verdade que ele também passa do ponto. Eu realmente não acho normal ele chutar um microfone da transmissão como ele fez naquele momento. O torcedor do Palmeiras se sente representado pelo Abel? Provavelmente sim. Porque eu sempre falo isso, não sou sommelier de torcida, mas vivendo em São Paulo há algum tempo, consigo identificar algumas características, né, de alguns torcedores, especialmente dos daqui da capital. E o palmeirense, ele tem, na sua maioria, não quero generalizar, mas ele tem essa rejeição com a imprensa, porque, segundo alguns torcedores, é uma imprensa tomada por a maioria de corintianos, que tem um viés mais para o lado alvinegro, aquela coisa toda. E o Palmeiras sempre se sentiu prejudicado, historicamente, né, por conta disso. Então, ao Abel chutar o microfone daquela maneira, ao dar indiretas para a imprensa, às vezes dar até algumas porradinhas na imprensa, né, nas entrevistas coletivas, muitos torcedores do Palmeiras, não vou dizer que são todos, evidentemente, se sentem representados. E acima disso, eu acho que o Abel realmente ele representa o palmeirense nesse sentido aguerrido mesmo, de defender as cores do clube acima de qualquer coisa. O Abel é muito Palmeiras.
esse sangue italiano, né? Essa coisa de lutar até o fim, de mesmo na injustiça, mesmo quando é um time inferior, e eu até não acho que seja, né? Mas enfim, quando todos os holofotes estão voltados para o Flamengo, que tem sim uma mídia muito grande, por ser um clube do Rio de Janeiro, onde estão algumas emissoras e tem uma atenção grande, porque tem uma torcida gigantesca, aquela coisa toda que a gente sabe. Então o palmeirense, ele se sente de certa forma inferiorizado por conta dessa narrativa, e quando vence é um desabafo. Inclusive, quando o Dudu marca um gol contra o Atlético Mineiro na semi da Libertadores, o palmeirense vai lembrar também, né, que ele comemora um gol no Mineirão. Na verdade, não é ele que ele faz a jogada. Não, acho que ele faz o gol, porque a jogada é do Gabriel Veron, né? Ele dá um peixinho, assim, né? Ele dá um peixinho. E aí o tweet, o post dizia o seguinte, né? O palmeirense ele não comemora, ele desabafa. E é mais ou menos isso, né? O palmeirense tem um jeito de torcer. E o Abel Ferreira incorpora isso. Agora, eu também acho que a gente tem que limitar-se a criticar o Abel pelo seu comportamento, porque eu acho que ele tem uma postura a zelar, embora o palmeirense não esteja nem aí com a opinião da imprensa e não queira saber o que eu penso e tá tudo certo. Mas eu acho que ele tem realmente uma postura a zelar, ele tem uma liturgia do seu cargo, que ele precisa não só dar o exemplo para os seus comandados, mas também para o espetáculo do futebol. Ele é um treinador que precisa respeitar alguns limites. E se ele não respeitar certos limites, ele tem que ser punido como qualquer profissional. A gente não pode fazer tudo o que bem entende, em qualquer segmento. E o Abel mesmo já reconheceu que ele passou do ponto, que a mulher dele já deu um pito em casa, disse, pô, você exagerou aqui, ali e tudo mais. E eu acho que isso faz parte de uma construção de um cara que tem 44 anos e que ainda está no início da sua carreira de técnico, e vejam só tudo que ele já conquistou. Então essas questões, elas ainda serão moldadas. E eu espero que ele aprenda realmente e vá controlando mais os seus ânimos. Agora, é fato também que isso é o que ele tem de melhor. Esse controle mental do jogo em decisões, essa forma enérgica de comandar um jogo, é justamente o que faz o Palmeiras ser o que é nas grandes finais. Mas realmente, você deixar o time na mão em algumas oportunidades pode ser prejudicial. Então são só ponderações que a gente precisa fazer. Abel, tá show de bola, o seu trabalho é fantástico. Eu acho que o Abel hoje é o nome mais cotado realmente para a seleção brasileira. Na minha opinião, tem que ser ele tem que ser cotado pelo menos. Tem que se discutir a ida dele para a seleção. O palmeirense até não gosta muito desse assunto, né? Porque, obviamente, ele vai sair do clube se ele aceitar, se vier o convite. Mas eu acho que não tem outro nome pelo talento dele. Porém, ele precisa respeitar alguns limites. É só isso. Agora, realmente, o Palmeiras até se manifestou contra uma crítica, na verdade não foi uma crítica, foi uma associação muito infeliz do meu amigo Diogo Olivier, da Rádio Gaúcha, que já pediu desculpas, quando ele compara, né, que no Flamengo o goleiro Bruno ninguém estava nem aí desde que ele fosse bom goleiro, e depois se descobriu o que o goleiro Bruno era, e ele é um ex-jogador condenado por um homicídio triplamente qualificado. Realmente, essa frase, as coisas não conversam, e o Diogo provavelmente refletiu e sabe que está errado, e o Palmeiras se posicionou contra isso, contra outras questões, contra outras manifestações que não são de agora. Eu também entendo que o Abel, desde que chegou ao Brasil, foi alvo de críticas que muitas vezes flertaram ou, inclusive, foram num tom de desrespeito. Tudo isso é verdade. Então, assim, esse vídeo é um meia-culpa, não posso falar em nome da imprensa, né? Mas é também um meia-culpa da minha categoria, que precisa analisar e quando fizer a crítica tem que ser dentro do aceitável e dentro de certos limites e dentro do campo de jogo e dentro do que a gente entende como o ideal. Quando a gente faz uma crítica ao comportamento do Abel, não é porque ele precisa ser um melhor marido, melhor pai ou melhor cidadão, não. É porque isso pode prejudicar o time, é porque ali no futebol você precisa ter uma certa conduta, isso. É nesse limite que nós temos que parar. Quando o Abel se comporta como técnico do Palmeiras e não condiz com uma conduta adequada. É só isso. E de resto, o Abel também é esse combo de um cara extremamente competente e vitorioso e talvez dos melhores que já pisaram aqui no Brasil. Não sei o que vocês pensam disso, eu queria muito ouvi-los, mas é impressionante como o Abel ele suscita amor e ódio.
né? Os palmeirenses amam, os rivais odeiam e a imprensa tem que analisar de forma ponderada. É assim que eu penso. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!